Pessoal, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que joga no Galatasaray da Turquia, pode estar próximo de ser o novo reforço do Vasco da Gama. Falta o Vasco se acertar com um clube turco. E o lateral esquerdo Lucas Piton, do Vasco da Gama, foi oferecido ao Milan da Itália. Lembrando que o Piton tem cidadania italiana. E essa semana é uma semana de treino do Vasco da Gama, visando o jogo de domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 100 likes, dá essa moral pra gente. Tem muita gente esquecendo de clicar no botão do like. Então, pô, dá essa moral pra gente, não custa nada. E falta menos de 90 inscritos pra gente poder chegar a 10 mil inscritos aqui no nosso canal. Pô, ajuda aí também, se inscreve no canal, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidades. Vamos começar falando sobre o lateral esquerdo do Vasco da Gama, Lucas Piton. Piton que não jogou no jogo de ontem, né, contra o Atlético Mineiro, mas o Lucas Piton vem sendo monitorado por clubes italianos, porque ele tem uma cidadania italiana. Vamos lá, segundo a informação do jornalista Calcio Meratoiti, tá, que traz informações lá da Itália, é o seguinte: informação vindo da Itália. O podcast que o Maltino postou. Lucas Piton, lateral do Vasco da Gama, com um passaporte italiano, foi oferecido ao Milan pelo intermediário Camilo Altieri. O jogador já esteve no radar do clube italiano meses atrás, vocês lembram disso, mas agora poderia ser comprado por 5 a 7 milhões de euros, valor que pode cair, já que o Vasco precisa fazer dinheiro, né? O Vasco precisa de dinheiro, querendo ou não. Então, caso o Milan ofereça ali 30 milhões, 25 milhões, talvez o Vasco libere o Lucas Piton, porque, querendo ou não, ajuda o Vasco na situação financeira. A situação do nosso clube hoje não é das melhores. A negociação, ela é vista como oportunidade para reforçar o lado esquerdo do Milan, sendo o Piton uma possível alternativa a Estupiñán, tá? Então, cara, informação importante para a gente saber é em relação ao lateral esquerdo, Lucas Piton. É o que eu falo, né? Não adianta nada a gente vender o Piton, mas não contratar. Tem que contratar. Se for para vender o Piton, contrata um jogador para substituir o Piton. Não dá pra gente aturar o Pumita, improvisar no lateral esquerdo. A gente viu no jogo contra o Galo, pelo amor de Deus. O Vitor Luiz não é nem lateral para estar no Vasco da Gama. E o Leandrinho é um moleque da base que não parece estar pronto 100%. A gente tem que ver mais. O Leandrinho precisa entrar mais em campo, jogar na lateral esquerda, pra gente ver e analisar um pouco mais. Se ele pegou mais experiência lá no futebol árabe ou não, né? Mas tomara que chegue no Vasco o Leandrinho e consiga jogar bola. Mas, cara, é que eu falo, vender o Lucas Piton, se vender realmente, cara, tem que contratar outro lateral esquerdo pro Vasco da Gama. Aí eu não sei nem nomes pra cogitar. A gente sabe que o lado direito, tanto o lado esquerdo, questão de laterais, é muito difícil. Não só no mercado brasileiro, mas também no mercado mundial. Hoje é difícil fazer lateral, tá? A verdade é essa. Bom, vamos lá, pessoal, para outra informação, que eu acho que é a informação mais importante desse vídeo, que é em relação ao zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Vamos lá. Vamos entender a situação aqui do zagueiro, que é a seguinte: o Vasco da Gama tem forte interesse na contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, do Galatasaray da Turquia, e já mantém negociações ativas pelo jogador, tá? Apesar de informações recentes apontarem o Spartak Moscou da Rússia como possível destino do jogador, o clube russo ainda não apresentou proposta oficial. Existe apenas o interesse na contratação. Essa informação ela foi dada por um jornalista colombiano, tá? O P. Sierra trouxe a informação pra gente. Então vamos lá, vamos entender a situação. O Vasco quer a contratação do zagueiro, mas tem outros clubes interessados também na contratação do Carlos Cuesta. É um zagueiro, querendo ou não, titular da seleção da Colômbia, convocado, e que no Galatasaray, não deu muito certo. Mas pode vir para o futebol brasileiro, pode ir para o futebol russo e dá muito certo. Querendo ou não, ele tem mercado, né? E o Spartak Moscou tá interessado na contratação do jogador. Tinha surgido algumas informações mais cedo de que o clube russo tinha feito uma proposta pelo jogador, mas não fez uma proposta, só realmente tem o interesse do Spartak Moscou no jogador, que é o mesmo jogador que o Vasco também está interessado. Cara, o plano A
para a zaga do Vasco da Gama é o Carlos Cuesta, tá? O Vasco quer muito a contratação do jogador. Se não tivesse, obviamente, esses clubes interessados nele também, Spartak e Moscou, provavelmente o Carlos Cuesta já estava bem próximo de chegar ao Vasco, né? O Vasco já tá negociando com o jogador, tá bem encaminhado com o jogador, mas falta negociar com o Galatasaray. Querendo ou não, o Spartak Moscou tá disponível a oferecer um dinheiro ali bem alto. E um dinheiro que o Vasco não tem hoje, né? Querendo ou não. Então tá aqui, ó. Segundo um jornalista, né, turco que cobre lá o Galatasaray, o Vasco da Gama chega a acordo com o Carlos Cuesta. Só que não se assuste, tá? Até porque é um acordo do Vasco com o jogador. Falta o Vasco entrar em acordo com o time do jogador, que é o Galatasaray. Não adianta nada o Vasco entrar em acordo com o jogador, mas não entrar em contato, em consenso com o time, né? Então, cara, é mais ou menos isso. Mas um passo, pelo menos, já foi dado. De que o Vasco já entrou em acordo com o jogador. Agora falta realmente o Vasco entrar em acordo com o Galatasaray. Aí a gente não sabe como que vai ser o molde da negociação e tudo mais. E tem essa informação do NT Vascaínos. O Vasco está muito próximo de contratar Carlos Cuesta. O canal Na Torcida Vascaínos teve acesso aos detalhes da negociação entre Vasco e Galatasaray pelo zagueiro Carlos Cuesta. O Vasco pagará 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador, com opção de compra de mais de 4 milhões de euros, condicionados ao cumprimento de metas estabelecidas. Essa proposta é semelhante à que foi feita pelo atacante também colombiano Andrés Gomes, né, que deve chegar ao Rio de Janeiro já nessa semana. Acho que até sexta-feira o Andrés Gomes já chega no Brasil, tá? E lembrando, ele chegando no Brasil, você vai poder acompanhar aqui no nosso canal Sentimento Vascaíno, tá beleza? Vamos lá. Essa proposta é semelhante ao atacante, possivelmente o clube turco ficará com uma porcentagem do atleta. O Galatasaray está analisando a proposta do Vasco e a diretoria vascaína trata com otimismo a negociação. Tá? Outro detalhe importante são as bases salariais do jogador. Carlos Cuesta busca uma valorização para voltar ao futebol sul-americano. As partes buscam um acordo e, caso esses detalhes sejam superados, o zagueiro pode chegar para reforçar o setor defensivo do Vasco da Gama, tá? Lembrando que essa informação ela foi dada pelo jornalista Carlos Berbetti, pelo NT Vascaínos, tá? Então, informação importante pra gente saber em relação a isso. E aí, sobre o salário do jogador, né, do Carlos Cuesta, o podcast que o Maltino postou. Tá aqui, ó. Possível salário de Cuesta no Vasco. Segundo a página Gala Mercato, tá? Lá que cobre o Galatasaray, o acordo entre Vasco e Cuesta seria o de um salário de 2 milhões de euros por ano, tá? Algo em torno de mais ou menos 1 milhão de reais por mês, cara. Então olha aí, realmente é um zagueiro para chegar no Vasco e ser titular. O Carlos Cuesta, ele é o plano A da diretoria do Vasco. Se o Vasco não conseguir fechar a contratação do Carlos Cuesta, eu não sei nem quem vai ser o plano B. Falam que o Vasco já está negociando com outros zagueiros, que o Vasco não está parado no mercado, mas vai lá saber. Eu particularmente não sei. A gente aqui, torcedor vascaíno, não sabe. Então, cara, vamos aguardar. Nessa semana aí deve ter informações. O Vasco deve conseguir acertar com algum jogador. Espero que seja com o Carlos Cuesta. Acho um bom jogador. Vi alguns lances, alguns vídeos sobre ele. Mas tem um fator que é importante. Eu vou falar pra você aqui agora. Vamos lá. Carlos Cuesta aqui no Transfer Market, tá? Jogador de 26 anos de idade. Nasceu na cidade de Medellín, na Colômbia. Tem 1,79 de altura, ele também joga na posição de zagueiro, né? E também ele é convocado para a seleção da Colômbia sempre. Ele é titular da seleção colombiana. Ele tem contrato com o Galatasaray até o dia 30/6/2028. Então ele tem mais 3 anos de contrato praticamente, né? O Carlos Cuesta que chegou no Galatasaray esse ano, tá? No início do ano ele chegou, no dia 5/2/2025. Não teve tantas oportunidades e acabou que o Galatasaray quer emprestar ou propriamente vender o jogador. Vamos lá, o Carlos Cuesta é um jogador que chuta com o pé direito, tá? Ele joga tanto no lado direito da zaga, mas também joga no lado esquerdo. Ele joga como lateral direito também, uma improvisação ali, caso precise, de última hora. Dá para ele conseguir jogar no lado direito do campo e também joga como volante, né? São as posições secundárias do jogador. O valor de mercado hoje do Carlos Cuesta, pessoal, é de 7 milhões de euros. É um valor de mercado de um jogador bom, né? Pelo visto. Então,
é algo que é importante. É um jogador que foi criado no Atlético Nacional, sub-20, aí depois ele subiu pro profissional, foi vendido ao Genk da Bélgica, né, por 3,8 milhões de euros, e aí do Genk da Bélgica ele foi vendido ao Galatasaray por 8 milhões de euros, tá? Então, informação importante pra gente poder saber. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador, nessa última temporada agora que ele fez lá no Galatasaray e também lá no Genk, né? Vamos lá. Ele fez 22 jogos ao total, 1 gol e 0 assistências, tá? 1.461 minutos jogados. A última partida que o jogador entrou em campo, pessoal, foi no dia 30/5. Então, mais ou menos aí uns 3 meses atrás, 2 meses e meio, né? Que ele entrou em campo e jogou contra o Başakşehir, né? Eu acho que é assim que se fala lá do campeonato turco. Lembrando que, obviamente, os jogadores lá da Europa estão de férias, né? Tá voltando agora o ritmo lá de pré-temporada e tudo mais, tá tendo alguns amistosos, mas eles estão de férias, então por isso tem esse tempo todo que o Carlos Cuesta não vai pro jogo, né? Então é importante a gente saber sobre esse ponto. Já na temporada 23 e 24, ele era titular absoluto no Genk, e é onde foi a temporada que o Galatasaray ficou de olho no jogador, onde ele se destacou, querendo ou não, que ele fez 42 partidas, 1 gol e 11 assistentes e 11 cartões amarelos, tá? 3.800 minutos jogados. Você vê aqui, é um jogador que foi titular na seleção da Colômbia ali, ó. Jogou 90 minutos contra o Brasil, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Argentina, jogou 120 minutos. Então, cara, ele jogou a final da Copa América como titular, marcou o Messi e tudo mais. Perdeu, mas, cara, é um cara que tem experiência no futebol europeu, Galatasaray, Genk, e outros times lá de fora, né? Então, cara, é um jogador para chegar hoje na zaga do Vasco que o intuito da diretoria para chegar e resolver nossos problemas. Mas um ponto importante e interessante pra gente poder falar, pessoal, que eu dei uma analisada para poder saber, é a situação de lesão do jogador. Vamos lá, ele teve uma lesão em 2019 e 2020, teve um problema físico. 2022 e 23 ele teve uma lesão no tornozelo. Na temporada 24 e 25 ele teve uma ruptura muscular do músculo do perônio, tá? Em 2024 isso, ficou 27 dias fora. E agora no Galatasaray ele teve ali uma pequena lesão que ficou 3 dias fora, tá? Então é algo que não é grande coisa, essas lesões, não é nada muito sério, mas é um jogador que acaba vindo se machucando um pouquinho mais. Enfim, mas não é nada que, nossa, um jogador bichado vai chegar no Vasco. Não, cara, o cara é titular da seleção da Colômbia. O cara só não tá tendo oportunidade no Galatasaray. O Galatasaray não contou com o jogador mais. E aí o Vasco tem interesse nele. Pode chegar ao Vasco da Gama a qualquer momento. Falta o Vasco acertar um acordo com o Galatasaray. O que tá atrapalhando o Vasco nessas negociações é o interesse desse clube russo, do Spartak Moscou, tá? Se não tivesse o Spartak Moscou, praticamente o Carlos Cuesta já estaria fechado com o Vasco. Mas enfim, tá? Outro ponto interessante, pessoal, é sobre a programação do Vasco nessa semana, tá? Vai ter Sul-Americana, Libertadores, a gente foi eliminado da Sul-Americana, infelizmente, pro Del Valle. Então a gente não vai jogar as oitavas de finais, senão a gente jogaria essa semana. Olha que maneiro, né? Mas não vamos poder jogar. Enfim, então essa semana pro Vasco vai ser uma semana de treinos. E o Vasco soltou a programação, né, de treinos. Então vamos lá, segunda-feira, hoje, né, teve o recovery, que é a recuperação dos jogadores, como uma folga, né. Terça-feira, que é amanhã, já tem treino à tarde. Quarta-feira, quarta, quinta e sexta vai ter treino pela manhã. Sábado, treino pela manhã e viagem pro São Paulo, né? E domingo, jogo contra o Santos lá no Morumbi. Jogo importante, inclusive, né, cara? Um jogo que o Vasco precisa da vitória, querendo ou não. E o Santos que surpreendeu todo mundo, né, cara? Algo bizarro, meu irmão. O Santos conseguiu vencer o Cruzeiro lá no Mineirão lotado, com mais de 50 mil pessoas. O Santos foi lá e conseguiu vencer o Cruzeiro. Cara, só o Vasco não consegue vencer, né? É algo bizarro e algo inacreditável. Bom, pessoal, deixa seu like, aproveita para clicar no botão de hypar nesse vídeo. Se inscreve no canal que é muito importante, estamos próximos de chegar a 10 mil inscritos. Então, pô, seu apoio e a sua moral é super importante aqui no nosso canal. Amanhã estamos de volta às 7 da manhã com vídeo novo aqui no nosso canal. Caso surja uma informação urgente, a gente traz aí e volta daqui a pouco trazendo uma informação. Mas até o momento não tem nada de urgente e tudo mais, tá? Então, teoricamente, a gente vai voltar no dia de amanhã, 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, beleza? É isso, pessoal. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.